O Mendes. Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre acompanhando conosco de segunda a sexta-feira, sempre às 1h30 da tarde, ao vivo com as personalidades da cidade, da região metropolitana, para exatamente discutir e debater os temas importantes, a pauta aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Reprise também de segunda a sexta, sempre aqui pela Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite. Santos em discussão, em debate, os temas importantes aqui da cidade, claro que tem relação importante com a região metropolitana e, claro, assuntos de importância nacional também, né, como uma decisão agora há pouco, né, no juiz federal, derrubando o aumento de impostos que incidem diretamente nos combustíveis. Evidentemente que o governo vai recorrer e provavelmente vai arrumar uma liminar aí até o final do dia, né? Lembrando sempre, o programa é ao vivo, estamos aqui às 1h30 da tarde, termina às 2h30. Até você entrar na reprise aí a partir das 8, um monte de coisas pode ter acontecido por este Brasil e envolvendo aí o governo a partir das 7h30 da noite, 7 horas da noite, 15 para 7, assim, sempre aquele horário, o sinal vermelho, né? Rogério Santos, secretário de governo aqui da Prefeitura de Santos, participa aqui mais uma vez do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, secretário? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos lá, vamos ver as pautas do programa de hoje, os assuntos do dia. Os assuntos do dia são muitos, são importantes. E com prazer recebendo mais uma vez a colega, jornalista, amiga Arminda Augusto, editora-chefe do jornal A Tribuna. Tudo bem, Arminda? Prazer tê-la de volta aqui. Obrigada, Edgar, mais uma vez pelo convite. Obrigada aos amigos da TV Santa Cecília, do programa Ponto de Vista. É sempre um prazer estar aqui debatendo os assuntos da cidade, da Baixada. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Marco. E lembrando que vocês podem participar também, né? Muito bem, vai subindo, vai tocando, vai tocando. Estou fazendo o papel aqui, Edgar. Se você tiver perguntas a fazer, essa é a oportunidade. Eu sempre defendo isso porque a gente tem necessidade de estar sempre mais em contato com os gestores da cidade. E espaços como esse são mais do que adequados para que o munícipe possa tirar suas dúvidas e fazer suas críticas também, por que não, né? Muito bem. Quer tocando ou não? Não. E o Marco Santana lá na ponta, sempre atento às redes sociais, às transmissões do Ponto de Vista e a sua participação também, né? Tudo bem por aí, né, Santana? Tudo bem, hoje minha tarefa é apenas complementar aqui a tarefa da Arminda. Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, como a Arminda observou, pelo Facebook Ponto de Vista com Edgar Boturão ou e-mail contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, a Arminda está se preparando já, né? Treinando, aí nunca se sabe o que é que vem pela frente, os novos desafios que podem acontecer, né? De repente a Claudinha virou colunista social, né? Anunciamos aqui em primeira mão, sim, na última sexta-feira, né? É. Com a presença dela aqui. Ela me falou, ela saiu daqui desesperada. Arminda, furaram a tribuna. A tribuna publicou no sábado, não foi ou no domingo? Domingo, né? Que a Cláudia Duarte será a nova colunista social. Já sexta-feira vem a coluna dela, é isso? Sexta-feira, dia 28, é isso aí. Muito bom, sucesso aí. Mais uma vez a gente deseja sucesso à Cláudia, parabeniza o Sistema Tribuna, a Arminda aqui representando, né? Com certeza a Cláudia Duarte vai fazer um excelente trabalho, jornalista competente e inteligente, né? Não é para muitos, né? Mas a gente vai aí fazendo força. Bom, o Rogério Santos está na pauta aí a questão da Prodesan, a usina de asfalto, enfim, a Prodesan, aliás, é pauta eterna aqui na cidade. Nos últimos 20, 25 anos se debate aí se a empresa deve permanecer, se a empresa deve ser extinta, se tem que enxugar o quadro, se tem que se vender ou se manter a usina de asfalto, enfim, né, Arminda? É uma discussão que a gente acompanha aí. Sim. E faz debate sobre a Prodesan há muito e muito tempo. Parece que agora chega-se mesmo à conclusão de que a usina de asfalto realmente precisa ser negociada. Tenho certeza que você participou hoje de uma reunião lá com o pessoal, né, Rogério? Explica para a gente aí a situação e o que é que deve acontecer aí nos próximos dias. Bom, desde 2013 o governo vem fazendo um esforço grande aí para redução, eficiência da máquina pública. A gente tem trabalhado em vários programas de gestão que são referências nacionais, o próprio
processo digital. Hoje a maioria dos processos da prefeitura são eletrônicos, é uma inovação no poder público, a questão do PDR, participação de resultados junto com os funcionários, enfim. E enxugando contratos, diminuindo valores, negociando, que é obrigação de todo gestor, mas principalmente do gestor público. E a Prodesan, ao longo do tempo, desses últimos 4 anos, também tem sido feito um trabalho importante aí de melhoria da condição financeira da Prodesan e que ela alcance os objetivos, que é atender a população santista, porque foi para isso que ela foi criada. Ao longo do tempo, a Prodesan, como qualquer outra empresa, ela tem que se atualizar. Então, a Prodesan já teve vários serviços que fecharam. Um exemplo é a gráfica. Nós podemos dar um outro exemplo. A Prodesan sempre foi referência na área de informática há um tempo atrás, né? Hoje, para os jovens, não dá para imaginar, mas na nossa geração aqui da bancada, os computadores eram enormes, né? Monstrengos, né? Quando você vê, às vezes, os filmes antigos da NASA, você vê aquelas torres imensas, e hoje os computadores são bem mais simples e acessíveis. Em determinado momento, a informática, o TI da Prodesan foi referência para várias empresas, porque ela prestava serviço. Por quê? Porque as empresas não tinham os seus setores de TI, porque o custo para se ter um setor de TI era muito alto. E aí contratava a Prodesan. Com o tempo, as empresas desenvolveram seus sistemas, começou a ser acessível, todo mundo teve acesso, portanto, a TI diminuiu os seus contratos, mas hoje ela faz o gerenciamento da tecnologia do nosso data center da prefeitura. Isso eu estou falando porque assim, o mundo hoje é muito dinâmico, as coisas são muito mais rápidas ainda. E a usina de asfalto é um belo exemplo. Ela existe, ela foi criada 2 anos depois da fundação da Prodesan e veio, ao longo do tempo, prestando bons serviços. Só que ocorre que nos últimos tempos, por questões de competitividade, a Prodesan é uma empresa mista, né, de economia mista, ou seja, ela é uma empresa pública também, e ela segue as regras da administração pública, ou seja, tem que licitar, tem uma série de procedimentos burocráticos que fazem com que ela não seja, em alguns casos, competitiva, assim como empresas privadas, que têm mais liberdade de ação, enfim, não seguem a tais regras. Então, a Prodesan tem dificuldade de comprar insumos nos valores que outras usinas compram, e a questão também do formato de contratação e das regras dos seus servidores, que são inseridos na Prodesan através de concurso público, portanto, também não tem certas flexibilidades que uma empresa privada tem, o que torna o asfalto, no caso que nós estamos discutindo, não competitivo. Hoje, a usina de asfalto da Prodesan, ela funciona basicamente para atender o contrato de tapa-buraco do município, ou seja, não condiz com a Prodesan manter uma usina de asfalto e uma equipe grande montada apenas por um contrato com a prefeitura. Esse é o motivo de que, dentro da administração da Prodesan, a prefeitura tem discutido. São 2 aspectos: a prefeitura enquanto contratante, né, contratante da Prodesan, e a prefeitura quanto o maior acionista da Prodesan. Então, são 2 papéis distintos, mas que se completam. Por isso, esse trabalho em conjunto da prefeitura com a diretoria da Prodesan para trazer o equilíbrio financeiro da Prodesan e que ela apresente contratos mais equilibrados e com economicidade para que aí o poder público possa contratar a Prodesan. Secretário, o senhor falou que ela era uma referência em termos de informática e também teve o seu ponto auge aí com a usina de asfalto, e eu volto mais para trás, né, quem tem na faixa etária aí dos 30, 40 anos, lembra que era também forte na coleta de lixo, né? Eram os caminhões da Prodesan que faziam a coleta de lixo. Isso acabou no comecinho da década de 90, né? Quando passou para a Terracom, e aí foram também, esse mesmo processo pelo qual esses 100 funcionários estão passando, acho que cerca de 1.000 passaram naquela época. No final deste ano, termina o contrato da Prodesan com 7 ou 8 unidades de saúde, também no que diz respeito à limpeza dessas unidades. Isso representa aí mais uns 500 funcionários. O que vai acontecer com esses 500 funcionários? E, agregando aí uma segunda pergunta, qual é o destino da Prodesan? É fechar, deixar de existir e voltar tudo para
a Prefeitura, os serviços essenciais, enfim, o que a gente espera para essa empresa daqui a 1 ano, 2 anos? Eu só queria, antes de você responder, é o seguinte, afinal, a usina vai ser vendida, está resolvido? Ou ainda há alguma dúvida com relação a isso? Bom, o destino da Prodesan é o destino que todos os santistas querem, principalmente seus funcionários, e deve ser prioridade do gestor público, e assim o prefeito determinou que nós trabalhássemos, é a eficiência, né? Nos últimos anos, o governo, um exemplo, o governo federal tem comprado empresas, até no exterior, a refinaria de Pasadena, que é um grande problema, e que inchou a máquina pública, e está aí o governo federal agora fazendo demissão voluntária. O governo municipal, ao contrário, ele está procurando aprimorar e utilizar o corpo técnico existente, porque a Prodesan presta serviços de qualidade. O asfalto da Prodesan tem qualidade. O problema é a demanda. A Prodesan, como empresa pública, ela não pode viver apenas da prefeitura como contratante. Ela tem que ter viabilidade em todos os seus serviços. Na questão da usina, financeiramente ela não é viável, então, na verdade, a prefeitura não tem como manter esse contrato do tapa-buraco e, portanto, não tem sentido a usina continuar funcionando. O custo operacional dela, enfim, o número de funcionários. Então, o que está se buscando, como a prefeitura tem demandas na área de conservação, de drenagem, esses profissionais que atuam nesse contrato do tapa-buraco e usina serão reaproveitados em outros contratos de interesse da população e do município. Isso é uma informação importante, não é? Isso. Então, na verdade, a base em relação à usina de asfalto é o seguinte: ela deixou de ser viável para o mercado. Se não é viável para o mercado, por qual motivo manter uma usina de asfalto? Qual empresa que mantém alguma coisa que não seja economicamente viável? Vai dar prejuízo, hoje ela dá prejuízo, então precisa reverter esse assunto. Há a possibilidade de venda da usina? Sim. E, na verdade, a usina não tem um grande valor de mercado. O terreno, sim. O terreno da Prodesan é um dos poucos terrenos que a Prodesan tem, um dos poucos ativos que não estão aí sob júdice, não estão penhorados, e é uma possibilidade da Prodesan vender esse ativo e outros ativos e, com isso, trazer o equilíbrio das suas dívidas. Inclusive... A propósito, o senhor está falando que a Prodesan é proprietária daquele terreno. A Prodesan também é proprietária de outros terrenos também. Isso, pelo seu raciocínio, a gente depreende de que entre as funções que não devem ser mantidas pela Prodesan é a propriedade de imóveis. Então, está no plano da Prodesan, então, vender não só da usina de asfalto, de outros terrenos também, para quitar a dívida que a empresa tem com a prefeitura? É isso o raciocínio? Já tem 4 perguntas aí, hein? Então, não perca de linha, vamos continuar na usina. Na verdade, são vários ativos que a Prodesan tem, alguns deles estão bloqueados por dívidas com o governo federal. Inclusive, foi feito um grande refis, mais ou menos em 2000, e é a prefeitura que paga esse refis pela Prodesan. Então, a Prodesan hoje está deficitária. Então, há uma dívida grande da Prodesan com a prefeitura, né? E há outras dívidas a serem quitadas também. Então, uma das possibilidades para resolver o problema da Prodesan é a venda dos ativos. E um dos ativos que está liberado é justamente o da usina, onde fica a usina, que é um grande terreno e com uma grande possibilidade, uma grande característica de área industrial. Fica ali na Lemoa Industrial. É uma atividade econômica que vendido esse terreno, e ele vai ser vendido de que forma? Como empresa pública, vai ser feito um chamamento público, de uma maneira bem transparente, com os prazos legais, enfim. É uma venda, é um leilão ao contrário, né? Ela tem um valor aproximadamente de 90 milhões, esse terreno, e segundo o levantamento que a própria Prodesan pediu, isso vai ser feito um chamamento. Se houver empresas interessadas, há a possibilidade, sim, da venda através de um ato público, de um leilão ao contrário. Aliás, de um leilão, quem pagar mais, né? Isso é uma das possibilidades que podem trazer a quitação da dívida da Prodesan com o governo federal, com o município também, e reaplicar e reinvestir numa empresa em serviços que sejam rentáveis e necessários hoje ao poder público e que também à população santista. Isso é uma situação. Em relação à Prodesan, no contrato que tinha anteriormente de lixo, isso há muitos anos atrás, enfim, não acompanhei esse processo, faz acho que mais de
quase 20 anos. Quase 20 anos, eu não do acompanho. prefeito Beto Mansur, né? Beto E Mansur. naquela época, provavelmente foi apropriado por alguma questão que não houvesse a continuidade desse serviço pela Prodesan. Provavelmente por questões de economicidade, enfim, entender qual é essa necessidade. Hoje eu não consigo, não conheço o processo a fundo para dizer isso. Mas a intenção da Prodesan é manter essa empresa com a vocação que ela tem, que principalmente do planejamento da cidade. E é interessante, Arminda, que a gente tem que ter muito orgulho de Santos. A cada semana, Santos recebe um título da melhor ou as 10 melhores, enfim. Teve agora a questão da segurança e recebeu o título de urbanismo. Se a gente pegar alguns relatos históricos, né, do século retrasado, a descrição de Santos é uma cidade pantanosa, de areias feias, praia feia, o Porto da Morte, muitas doenças. E aí, mais uma vez, uma homenagem aí ao Fuentes e ao Saturnino, que fizeram um plano de urbanismo e hoje, uma cidade que era pantanosa da morte, hoje é uma cidade que prima pela qualidade de vida. Vários estudos de qualidade de vida, 2 vezes seguidas, Santos é a melhor cidade para se viver. Outro estudo, Santos é a melhor cidade de viver depois dos 60 anos. A cidade com mais segurança no Brasil, cidades acima de 400 mil, a 10ª no total das cidades. IDH é o 6º melhor do Brasil. Enfim, vários índices que orgulham essa cidade pela construção que foi feita ao longo dos anos. De uma cidade pantanosa, como diziam, hoje é uma cidade de referência nacional e até internacional. Santos prima pela qualidade de vida. É interessante ver esse aspecto. E a Prodesan, ela foi criada justamente no planejamento urbano da cidade. E hoje a gente tem contratos com o setor de planejamento, de arquitetura, de engenharia, de tecnologia. E de saúde, como o Armindo lembrou esse também. contrato de limpeza com as unidades de saúde. Então, a gente mantém contratos com essa parte da inteligência, né, de TI, já falei, da engenharia, da arquitetura. E o contrato da limpeza da saúde é o seguinte: de acordo com as leis, com a lei de licitação, 8666, a Prodesan, por ser uma empresa pública, ela pode prestar serviços à prefeitura. A prefeitura pode contratar a Prodesan, sem licitação, por ser uma empresa pública. Mas desde que tenha contratos competitivos. Então não adianta o poder público querer, por algum motivo, contratar a Prodesan, se o valor dela for acima do mercado. E hoje a realidade nacional, a crise que a gente leva, que está tendo agora, e as mudanças nas leis trabalhistas permitem que o mercado tenha uma condição de diminuir valor, ter mais agilidade. Então, o que nós estamos fazendo? Como a Prodesan presta um bom serviço, e é um serviço de grande qualidade na área da limpeza, dos próprios da saúde, nós estamos trabalhando em conjunto no papel de contratante, mas também a Prefeitura como principal acionista da Prodesan, de equilibrar esse contrato que é tão importante para a Prefeitura, né? São 500 pessoas, é um contrato que pode ser rentável para a Prodesan, mas ele tem que ser execuível, ou seja, a Prefeitura ter condição de contratar a Prodesan dentro da legalidade, dos preceitos da administração pública. Então, ele tem que ter um valor de mercado, ele tem que ter eficiência, enfim. Então, a gente não pode estar esperando dezembro chegar, porque a gente sabe que hoje a competitividade das empresas em questão de conseguir reduzir preços é muito grande. Essas empresas que atuam na iniciativa privada e que oferecem funcionários e os serviços têm condições de preço melhores do que a Prodesan oferece à Prefeitura. É mas não de qualidade. A Lei 8666, o Brasil tem que ser... Não adianta a gente fazer reforma, tem que reconstruir. A Lei de Licitações no Brasil, ela não permite que você exija qualidade, é menor preço. E isso é um embate, muitas vezes, jurídico, porque, assim, às vezes uma empresa ganha porque quer ganhar. Na hora que vai prestar o serviço, não cumpre com o contrato, a Prefeitura acaba tendo que licitar novamente, rescindir contrato. É um processo longo, de demora, que você perde a qualidade no serviço, você às vezes interrompe o serviço, porque existem empresas de tudo que é tipo. Mas, secretário, só antes do senhor complementar, esse contrato que hoje está em vigor e que termina no final do ano, ele é um contrato que poderia ser mais baixo, de acordo com o mercado? Ou seja, existem ofertas mais baixas do que essa? Então, Arminda, quando ele foi assinado pela Prefeitura,
dentro dos quesitos de ele estar dentro do preço de mercado, ele estava. Só que hoje Ele está acima do mercado. Não, ele estava a preço de mercado. Tanto é que a prefeitura conseguiu contratar a Prodesan, porque apresenta que está dentro, justifica. É essa a maneira que a prefeitura contrata. Acontece que, de uns anos para cá, o mercado tem reagido de uma forma mais precária. Existe pouco investimento, existe pouco recurso movimentado, principalmente depois de 2014, e as empresas estão pondo o preço lá embaixo. Agora, não garante qualidade. Então, a Prodesan vai ter que se adequar no seu contrato, manter a qualidade, mas ter um preço competitivo. Nós estamos fazendo uma prevenção em termos de valores, porque a gente sabe que os valores estão diminuindo dos contratos pela própria crise. A questão da deflação, há anos que não existia deflação. Poxa, controlamos a inflação? Sim, mas por quê? Porque ninguém mais compra nada. Não foi um ato simplesmente porque ninguém está comprando nada, então o fornecedor, as empresas, no seu sacrifício máximo, reduzem os preços. Isso pode acontecer na área da limpeza desse contrato. Então, a gente já acompanhando a tendência de mercado, a Prodesan tem que buscar elementos para que também não pode ficar esperando. Quando chegar no fim do ano, ela tem que estar equilibrada para ter condição de competir com o mercado. Tem outra tomada de preço no final do ano. Sim, o contrato termina. Mas na eventualidade de ela não ter o preço mais competitivo e vocês encontrarem uma outra empresa, o que acontece com esses 500 funcionários? O que está acontecendo hoje com os 100 da usina de asfalto? Ou seja, eles vão ser absorvidos pela prefeitura? Olha, hoje o presidente, o Jefferson, teve uma reunião comigo e existe uma equipe aí há muito tempo trabalhando nessa questão, já ao longo dos anos e nos últimos 8 meses, 9 meses, já desde o fim do ano passado, de uma maneira mais efetiva. Por quê? Porque a arrecadação está diminuindo, a crise está aumentando, então, a cada momento a gente tem que se adequar à situação econômica do país. No caso, hoje, conversei com o presidente Jefferson, ele falou: Rogério, eu vou garantir, sim, uma competitividade no fim do ano. Eu já fiz estudos, já fiz levantamentos, a gente tem trabalhado junto com a equipe da prefeitura e a gente tem essa condição, sim. Então, estamos bastante otimistas, mas se não conseguir, nós não vamos conseguir adequar ao preço. Mas temos condição de aproveitar os recursos humanos em contratos que sejam necessários à prefeitura, mas sempre com a responsabilidade pública da gestão. Mas a gente tem trabalhado de uma maneira tão séria e tão intensa que a gente tem certeza que vai conseguir manter esse valor do contrato a um preço competitivo e manter a qualidade dos serviços que são prestados na área da saúde. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo? Já já a gente retoma a sequência aqui da conversa com o secretário Rogério Santos, com a Arminda, e a presença também, a participação sempre importante nas redes sociais aqui com o Marcos Santana. Já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O momento do cumprimento, aquele que você vai cumprimentar uma pessoa, é o primeiro contato físico que você tem com ela. Daí que isso é muito mais importante do que parece. Tem aquele aperto de mão firme, bacana, olhando nos olhos. Esse é o legal, né? Aí tem o aperto de mão do brucutu, que você quase morre, que ele quase quebra a sua mão. Aí tem aquele aperto de mão econômico, que é só a pontinha assim, parece que a pessoa está com nojo de você. E a mão mole, então? Pois é, importantíssimo a gente passar a sinceridade, olhar no olhar e cumprimentar sem medo, tá? Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Inscreva-se já! Muito bem, de volta aqui com o nosso ponto de vista. Rogério Santos, secretário de governo aqui da Prefeitura conosco. Arminda, editora-chefe de A Tribuna, Marcos Santana, atento aí às redes sociais. E, como eu disse na abertura, o juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, suspendeu hoje, terça-feira, agora há pouco, né, por volta de 11h30, meio-dia, o aumento dos tributos sobre os combustíveis, foi anunciado pelo governo
na última sexta-feira, não é? E um monte de gente, inclusive o trouxa que vos fala, botou gasolina, não é? Já com preço alterado. Decisão vale para todo o país. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer. Evidentemente, vai aparecer uma liminar aí. Aliás, a liminar foi dada hoje por esse juiz substituto, né? Algum outro desembargador aí vai caçar essa liminar, né? Agora eu queria aproveitar esse gancho aqui e questionar o Rogério, que não é o secretário de Finanças da Prefeitura, evidentemente, mas tudo passa ali pelo gabinete do governo, e o gabinete do prefeito e o gabinete do Rogério, evidentemente, né? Mas essa alteração aí dos impostos sobre os combustíveis, o Rogério, alguma expectativa? Já conversou com o secretário de Finanças, com o prefeito, enfim, vocês têm alguma expectativa para o lado bom, para o lado ruim, enfim, gostaram, acharam que não tinha alternativa, é positivo? Eu acho que isso foi uma catástrofe, entendeu? A opinião que eu tenho, todos os analistas que eu tive a oportunidade de ouvir, nenhum deles apoiou essa decisão do governo. Mas quem ouviu, Rogério? E, afinal de contas, acaba incidindo no combustível, né? Boturão, acaba fluindo para todo lado, né? Deixar bem claro que é uma decisão do governo federal. Federal. O município, lógico, vai sofrer com as consequências. Né, o próprio gasto, lógico, próprio gasto do município, a atividade econômica, mais uma redução, uma queda. Mas a gente não pode pensar em questões pontuais. A gente precisa pensar como um todo e entender a conjuntura. Eu acho que existem outras formas de tentar fazer o que o governo federal está fazendo e sempre acaba caindo no bolso do consumidor pagar a conta. Mas a verdade é que assim, o país entrou numa crise absurda que começou em 2014 e a gente precisa sair dessa crise. E não existe remédio que não seja amargo. Não tem jeito. Como é que você vai fazer? As contas não fecham, né? Não foi essa equipe econômica atual que estava trabalhando na política nos últimos anos, política do governo federal, e o país entrou numa crise por conta das contas públicas, né? Inchou a máquina pública. Então, hoje nós temos 149 empresas estatais do governo federal, dessas 39 foram criadas nos 21 anos de governo militar e em 13 anos, ou seja, em menos tempo, o governo, desses últimos 13 anos de governo, vou dizer partido, porque é uma coligação de partidos, criou 32 empresas, várias como a usina, como a de Pasadena, nos Estados Unidos, que dá prejuízo, ou seja, inchou a máquina pública e levou a essa crise de 14. É um modelo de governo, é um modelo de economia que aumentou o custo da máquina pública, por vários motivos, não é só esse, não. Vários motivos, e criou uma crise no país. Como é que nós vamos sair dessa crise? A equipe econômica tentou vários modelos, mexer com a Previdência, também não dá para prejudicar o trabalhador, mas não teve sucesso. Tentou a reforma trabalhista, de certa forma, para melhorar a atividade econômica, essa teve um sucesso melhor. E várias coisas foram sido tentadas, criou o teto de gastos, de investimentos na área da saúde, em todas as áreas. É uma medida amarga? Mas é necessária, não tem jeito. E aí sobrou pouca coisa. E uma das opções foi o aumento da gasolina. Mais uma vez, a conta bate no bolso do consumidor, mas a gente não pode ver como uma maneira pontual, né? Isso é uma forma de arrecadar mais recursos e fechar a conta para que o governo federal também municie os estados e municípios com recursos para que a gente possa fazer saúde, educação e social. Agora, eu não defendo esse tipo de ação, mas assim, só tendo os números é que a gente possa tomar uma medida exata. O fato é que não existe remédio que não seja amargo. E o Brasil passa pela pior crise econômica da história do nosso país, né? Então, como é que nós vamos sair dela? É com sacrifício. Infelizmente, mais uma vez, o sacrifício foi no bolso do consumidor e da população. Ou seja, é ruim, mas pode ser bom. Secretário, Sabe Deus. Falando sobre remédio amargo e sobre finanças, embora o senhor não seja o secretário de Finanças, como estão as finanças da Prefeitura? É possível dizer ao servidor, né, os 12 mil servidores, que o ano que vem pode ser que tenha uma luz no fim do túnel, enfim, como é que, em relação ao ano passado, como é que a Prefeitura pretende fechar as contas neste ano de 2017? Todas as prefeituras elas têm passado aí por uma crise sem precedentes. O governo, repito, a política do governo federal nos últimos anos foi o incentivo ao consumo. Então, chegava lá para o seu José,
compre no cartão de crédito, vá lá nas casas tal, compre prestação, compre automóvel, compre geladeira, compre isso, compre aquilo. Então, compre a casa própria. Então, o seu José foi lá e comprou. Chegou para a empresa Tabajara, compre equipamentos novos, compre maquinário, expanda seus negócios, eu te dou crédito. Ofertou crédito, a empresa se endividou. Municípios e Estado, venham aqui em Brasília que eu tenho projeto para fazer escola, para fazer centro esportivo, para fazer unidade de saúde, venham aqui que dinheiro não falta. O Brasil nunca na história desse país teve tanto dinheiro. Os municípios e os estados foram lá, fizeram seus projetos, suas programações, começaram as suas obras, e aí veio 14, de uma hora para outra, uma crise, como já disse, sem precedente, com uma característica brusca, da noite para o dia. Até então a luz ia baixar, os combustíveis não aumentavam, uma maravilha. O país estava muito bem, mas mascarado num problema de contas. Eu ia até fazer uma intervenção. Num problema de contas federal. Por exemplo, o seu José. Mascarado completamente então, o seu José, realidade da economia do país. O seu José, que fez o financiamento da casa própria, perdeu o emprego e hoje ele não consegue pagar o apartamento. Então, ele está devolvendo o apartamento dele para as construtoras, que têm reclamado muito que recebem mais apartamentos de volta do que vendem. Então, uma crise na pessoa física. As empresas que investiram em equipamentos, a produção, a demanda por serviços e por consumo arrebentou, tanto é que temos deflação. Então, as empresas que investiram, confiando num governo que invista, também acabaram fazendo suas projeções, seu planejamento, que não se concretizaram. E os municípios e os estados, a mesma coisa. Vários projetos foram começados e aí estão com muita dificuldade para serem terminados. Então, as contas do município, como a conta de qualquer família brasileira, passa por grandes dificuldades. A nossa arrecadação caiu muito, e o orçamento é sempre muito enxuto. O orçamento de qualquer município é muito enxuto, por várias questões, inclusive burocráticas. Então, há pouco dinheiro para investimento e o dinheiro é enxuto, não sobra. Ao contrário do governo federal, que pode produzir moeda e tem poupanças, formas de poupanças e recursos e bancos para buscar o dinheiro, dólar, enfim. Os governos municipais não, eles trabalham com um orçamento que é feito no começo do ano anterior. Então, num país de instabilidade econômica, a gente nunca sabe. Por exemplo, os orçamentos dos municípios de 2007 foram feitos no começo de 2016, com uma outra perspectiva de reação econômica. O orçamento não se concretiza, é um problema, porque nenhum prefeito chega no começo do ano, em janeiro, olha, teu orçamento é de um bilhão, está aqui 1 bilhão, você guarda e ao longo dos anos você vai gastando. Não, o dinheiro vai entrando mês a mês. Então você sabe que você tem tantos hospitais, tantas policlínicas, tantas escolas, tem material escolar, pagar funcionário em dia, pagar as obrigações. Só que esse dinheiro você não tem. E você não tem recursos guardados. Nenhum município tem recursos guardados, não pode. Tem que gastar ao longo do exercício ou fica para o ano seguinte. Então, os municípios estão com muita dificuldade para concretizarem seus orçamentos e alguns municípios estão fechando serviços. No caso de Santos, nós conseguimos, aí, com bastante sacrifício, com bastante equilíbrio, manter, em nenhum momento atrasamos o salário dos funcionários, não fechamos serviços, pelo contrário, ampliamos serviços, porque estamos atendendo, por exemplo, na saúde, grande parte da população da Baixada Santista. 50% do nosso atendimento na saúde é de outros municípios. Então, nós estamos ampliando o serviço num momento de crise. Então, está difícil, nós estamos buscando várias parcerias. Hoje conseguimos aí algumas policlínicas, escolas em parcerias com empresas, estão sendo terminadas essas obras. O prefeito tem feito um trabalho, há pouco tempo atrás foi a Brasília buscar mais recursos para a saúde. Um prefeito que teve coragem, no momento de crise, investir em hospital, investir em novos pronto-socorros para atender não só o santista, mas a saúde acaba sendo atendida, não tem fronteira, não existem muros na saúde. Você tem que atender. Então, é uma responsabilidade do gestor público com as pessoas e é um momento de grande dificuldade. Por isso, nós temos que não medir esforços, trabalhar cada vez mais dentro da eficiência, é o caso da Prodesan, e dentro da necessidade da população. Hoje, a prioridade de qualquer município tem que ser educação, saúde e social. Secretário, no final do ano passado, o prefeito anunciou um amplo pacote de medidas
com o objetivo de aumentar o caixa da prefeitura, até para fazer frente a essas despesas. E a gente vem verificando também que a arrecadação municipal vem reduzindo em comparação aos mesmos períodos em relação ao ano passado. Mês a mês vem se reduzindo. Esse pacote de venda de ativos incluía a venda de terrenos e propriedades no município, mas até agora não saiu nada do papel, né? Eu gostaria de saber do senhor se tem uma previsão de quando vai começar a realizar a negociação, a venda, o leilão dessas propriedades do município. E quanto se espera arrecadar com isso? Não, uma boa pergunta. Uma série de medidas foram pensadas, uma delas foi o Refis, nós tivemos um bom sucesso aí com o Refis, mesmo com a crise, foi uma oportunidade única e ainda está sendo, de pessoas quitarem as dívidas com a prefeitura, até para obter crédito, não ficar com o nome sujo e com bons descontos nos juros e nas multas. Então, isso foi uma das medidas emergenciais, aprovado em parceria com a Câmara, e isso trouxe um fôlego a mais para compensar a queda de arrecadação. A venda de ativos, nós fizemos o levantamento aí das propriedades que o município pode disponibilizar, porque tem propriedades que o município usa, o próprio terreno e escolas, isso o município não pode, mas os terrenos ociosos, algumas nesgas, que nós levantamos, o valor de mercado não é tão significativo assim. Então, concentramos esforços em cima de alguns terrenos de interesse, como, por exemplo, esse de grande valor, como falei, 90 milhões, eu acho que é o terreno de maior valor aí da administração pública, direta e indireta, no caso indireta da Prodesan, e aí equacionar essa situação através de alguns ativos desses terrenos que têm um valor. Porque não adianta a gente ficar aí vendendo alguns terrenos de menor valor, porque não vai dar um resultado, o custo de você ficar trabalhando esses terrenos, né, você tem que somar esforços para aquilo que dá mais resultado. Então, dentro dessa lógica da administração, nós estamos priorizando o que é mais importante. Então, é o enxugamento de vários contratos que foram feitos, redução drásticas em vários contratos, inclusive alguns sim causam dificuldades até na questão da manutenção do dia a dia da cidade, é visível isso, mas a gente tem que entender que é um momento de crise, assim como dentro de casa a gente corta a despesa, né? A gente tem que cortar e trabalhar seriamente com os recursos públicos. Então, uma série de ações estão sendo feitas e sim há a possibilidade de outros ativos do município serem vendidos, mas não são ativos que tenham um valor significativo que vá resolver definitivamente essa questão de caixa. Não dá para vender nada assim por 1,5 bilhão, assim, não? Não tem, né? Secretário. Quer completar alguma coisa ainda? Não, ainda falando sobre dinheiro, uma das propriedades da Prodesan, ainda falando de Prodesan, é a rodoviária. Certo. Pensa-se em fazer alguma coisa com aquele imóvel, vender, passar para a iniciativa privada, enfim, explorar aquele imóvel de alguma forma para que a Prodesan se capitalize? Aqueles contratos lá são meio confusos, né? De alguns, são feitos né? com a CET, na verdade, né? Exato. Em 2013, o prefeito mandou para a Câmara um projeto de lei que cria a possibilidade do município fazer parcerias públicos-privadas. Várias propostas foram colocadas, até agora nenhuma se concretizou, as PPPs no Brasil ainda estão muito devagar, até pelo momento, que é difícil, porque você para fazer uma PPP, a empresa tem que se capitalizar e buscar no mercado dinheiro, e o dinheiro hoje está caro, mas enfim. E um dos alvos foi a Prodesan. Foram feitos alguns estudos em parceria com a FIP. E qual é o grande problema da rodoviária? Primeiro, a rodoviária ela não há necessidade de uma expansão de linhas de ônibus, não há demanda para isso. Hoje a rodoviária de Santos, principalmente o que vale para a rodoviária é essa ponte aérea, entre aspas, né? Ponte rodoviária Santos-São Paulo, né? A maior demanda na logística das empresas. Então, não cabe um aumento das baias de ônibus e mais linhas de ônibus na rodoviária, não há demanda para isso, isso desde 2013 estudado. Qual era o grande foco da rodoviária naquele momento? Havia expectativa em cima da Petrobras e muitas empresas, inclusive, investiram em prédios corporativos, né, de laje corporativa para empresas, centros comerciais, e havia essa possibilidade. Ali a rodoviária está num centro nobre da cidade, muito se falou até dos estacionamentos subterrâneos de alto custo e tal, num momento favorável da economia.
E aí seria possível uma PPP na rodoviária, com uma empresa construindo um prédio corporativo que serviria, enfim, comercialmente, e faria a rodoviária, enfim, dentro de uma parceria ao longo do tempo. Bom, o problema é o seguinte, além de não fechar o negócio, a rodoviária ela é tombada, ela não é tombada, mas a cadeia velha que fica em frente à rodoviária e o Mosteiro de Santa Catarina, também lá no fundo, restringem. Está no raio, né? Está no raio de proteção. De tombamento. Então, a rodoviária não pode subir, ela não pode crescer. Então, inviabiliza um grande negócio, uma PPP. Se houver necessidade de um aumento físico da rodoviária, tem que fechar só a rodoviária e construir outra. Só horizontal. Mas enfim. Horizontal para onde iria? Não, o terminal, porque a partir do momento que a gente tiver o bilhete único, cada ponto de ônibus pode ser um terminal, né? Então, hoje o terminal que existe municipal ali, de ônibus municipais, as pessoas que vão de uma região para outra podem descer lá dentro do terminal, trocar de ônibus sem pagar uma nova passagem. A partir do momento da mudança do bilhete único, em que cada pessoa possa, e do sistema do transporte público metropolitano e também municipal, então não vai precisar de necessidade daquele terminal, que pode ser usado para uma expansão de uma rodoviária. Mas a PPP ficou inviável. Depois fomos pensando em concessão. Vamos fazer uma concessão da rodoviária para a iniciativa privada. Bom, na conta, o que dava? Você poderia fazer essa concessão, porém ia aumentar a taxa de embarque da rodoviária de Santos, que é mais barata do que a de São Paulo, e ia dar um custo maior ao trabalhador santista que vai ou vem de São Paulo, e isso a gente não queria repassar para a população, para o usuário. E aí, a possibilidade de transferir a gestão da CT para a Prodesan, só que há um grande problema. Hoje, a rodoviária, ela empata, ou de vez em quando dá prejuízo. Ou seja, você vai levar para a Prodesan um negócio que não traz resultado. Então, ao longo dos anos, a gente vem pensando em todas as possibilidades. Agora, a rodoviária, ela precisa de uma reforma, sim, dar maior conforto ao usuário, mas não há uma necessidade de ampliação, isso estudos de mercado. Vamos fazer o nosso segundo intervalo, voltamos em instantes aqui com o Ponto de Vista. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Ana Marcela Cunha é ouro no Mundial da Hungria. Tricampeã mundial nos 25 quilômetros da Maratona Aquática. Ana Marcela completou a prova em 5 horas, 21 minutos e 58 segundos. Ainda conquistou bronze nos 5 e 10 quilômetros. Parabéns, Ana Marcela Cunha. É a natação Unisanta no mais alto posto da natação mundial. Unisanta, formando gerações, construindo campeões. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. E volta aqui a sequência do Ponto de Vista. O secretário Rogério Santos lembrou a questão da saúde, até um questionamento da Arminda, que é um dos serviços, e bons serviços, prestados pela Prodesan, à municipalidade, a questão da limpeza dos postos de saúde. Ontem nós tivemos um programa aqui muito interessante com a diretora regional de saúde, a Paula Covas, com a Verônica Mendrona, jornalista que atua na R. Amaral, e com o Iberê participou conosco também, né? E a Verônica aproveitou um determinado momento com uma série de números que tinha às mãos, as pesquisas, os levantamentos junto com o Rodolfo, né? Que já vem de longa data. O Rodolfo bate nessa tese que o Estado repassa 1,5%, 1,7%, enquanto o município representa 4% do Estado em arrecadação, em número de habitantes, enfim, é uma defasagem muito grande. E, de certa forma,
O Santana pode me corrigir se eu estiver errado, mas parece que a Paula Covas e a Direção Regional de Saúde compreendem que é realmente necessária uma repactuação, né? Um novo teto aqui para a Baixada Santista, porque a coisa realmente está muito defasada. E a Verônica aproveitou o momento, Rogério, embasada em todos aqueles números, todos aqueles levantamentos, para fazer uma comparação da atuação das nossas lideranças, especialmente os nossos deputados estaduais e federais, né? Com a atuação do secretário, hoje chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Samuel Moreira, que conseguiu, nos últimos 2, 3 anos, 80 ou 90 milhões para o hospital de Registro, onde ele foi prefeito, e o hospital hoje está funcionando e funcionando bem. E uma crítica de que os deputados da região não conseguem absolutamente nada aqui para as cidades e para a região metropolitana, enfim, exaltou a atuação do Samuel e deixou uma crítica aí pesada à inoperância, à incompetência, enfim, dos nossos representantes. Você que está diretamente ligado aí, está no olho do furacão diariamente, né? Você pensa o quê nessa questão? Olha, eu tenho visto a atuação e tenho acompanhado a atuação dos deputados, não é verdade. Os deputados têm mandados locais, os nossos deputados da nossa região, seja estadual ou federal, eles têm feito um esforço sim, muito grande e mandado vários recursos aqui para a saúde da região, prioritariamente tem sido para a saúde, tem que se fazer justiça, e não só dos municípios, mas para a própria Santa Casa, né? É uma entidade que sempre foi muito bem vista pelos deputados em todos os tempos, todos os deputados, não só os de agora, mas de antes, o próprio prefeito Paulo Alexandre, eu acompanhava o trabalho dele como assessor dele na Assembleia, o prefeito sempre destinou grandes recursos para a Santa Casa. Agora, o problema da saúde é um problema crônico, né? Nós temos um sistema de saúde público, que é o SUS, que é um sistema abrangente, todo mundo tem direito a tudo. Só que assim, para a gente dar alguma coisa, a gente precisa ter. O país precisa ter uma produção, tem investido muito em produção, em infraestrutura, para ter uma arrecadação condizente com esses direitos todos. Eu costumo repetir aí que a Constituição brasileira, ela fala em 76 vezes a palavra direito, 4 vezes a palavra dever, 2 vezes a palavra eficiência e 1 vez a palavra produtividade. Então, o Brasil é isso, é muitos direitos, poucos deveres, baixa eficiência, baixa produtividade, é essa a nossa Constituição. E o que acontece? É um direito falso, porque você tem direito a tudo, mas na verdade você não tem direito a nada, porque não há condição econômica. Por mais que se fale, mas tem é verdade, o Brasil está sendo passado a limpo, mas mesmo assim, nenhum país no mundo tem uma política pública de saúde tão abrangente. É uma escolha nossa, do povo brasileiro, é ótimo, e a gente precisa trabalhar para que isso seja viável. Agora, do ponto de vista econômico, hoje, por exemplo, vi uma entrevista semana passada sobre a escola na Finlândia. Por exemplo, não há escola privada na Finlândia. A escola é pública pela qualidade que ela tem. Então, pessoas mais ricas e pobres estudam no mesmo espaço com as mesmas oportunidades. Isso é bacana, mas isso foi uma conquista que a Finlândia proporcionou dentro do seu sistema cultural, político, econômico. Hoje o Brasil vive por uma crise econômica e o país não tem investimentos suficientes em produção. A nossa produção é muito baixa, a nossa capacidade de produção, o nosso PIB está bem abaixo do necessário para que o governo, mesmo que fosse eficiente, mesmo que não houvesse a corrupção, pudesse ter recursos para garantir todos esses direitos que a Constituição deu. Ou seja, as leis brasileiras elas precisam ser atualizadas. Secretário, nesse campo da saúde, que é um campo crônico mesmo, não falta notícia todos os dias no campo da saúde pública. A gente vem acompanhando, e toda a imprensa local vem acompanhando, a coisa de 20 dias, 1 mês, começou com aquela reunião grande do Condesb lá em Praia Grande, em que foram quase todos os vereadores, que foram representantes de todos os municípios, depois a ida a Brasília, justamente para pedir um aumento do subsídio do SUS, né, que há um déficit de 100 milhões, conseguiram essa verba, só que há uma contrapartida dos municípios. Os municípios também precisam colocar à disposição, cada um na sua área, mais leitos. Né, e aí, qual é o trabalho do Condesb? É de ver cada um dos municípios o que cada um vai oferecer. E havia
promessa, digamos assim, de Santos abrir até abril deste ano a clínica médica no Hospital dos Estivadores, aumentando então o número de vagas para 131 vagas. Até então estava funcionando só a maternidade. Aconteceu isso? Não aconteceu? Está para acontecer? O que Santos vai oferecer como contrapartida aí nessa conta? Olha, há um descompasso, né, justamente nessa questão, especificamente na área da saúde. Então, em termos bem objetivos, o que cabe a Santos. Então, o que acontece? Por exemplo, nós credenciamos a UPA Central. Ficamos quase um ano ou mais trabalhando sem receber os recursos do governo federal, ou seja, só com dinheiro público. Então, o serviço, na verdade, ele já existe, né? Só que ainda não é remunerado pelo governo federal como deveria. No caso do Hospital dos Estivadores é a mesma coisa, a gente oferece o serviço, ainda não somos remunerados de acordo com o serviço oferecido, ou seja, o governo federal está atrasado em atualizar o valor para o que Santos oferece e a gente precisa minimamente que o governo federal atualize esse valor, então essa conquista do aumento do teto é positivo, porque a partir do momento que já pague o que a gente já faz, a gente possa dar o próximo passo, que é ampliar o serviço e aguardar o governo federal atualizar os pagamentos em cima do que a gente já oferece. Então, na verdade, Arminda, quando a gente fala em aumentar o teto da região, os municípios, eles já prestam esse serviço, só que não são remunerados pelo SUS. Por quê? Existe um teto na região de valor. E os municípios fazem mais do que esse teto. A hora que você aumenta esse teto, você começa a ser remunerado pelo que você já faz. Então, não vai vir dinheiro para ampliar, não. Vai vir dinheiro para pagar o que a gente já faz e aí sim, mais uma vez, os municípios, aí como você pediu no caso específico de Santos, o município de Santos consegue dar o próximo passo de aumentar o serviço, né? A gente faz sempre um planejamento, mas depende também dos outros entes da federação, cumpram suas partes para que a gente possa, dentro de um sacrifício, investir cada vez mais na saúde. Diga, Santana. Participação dos nossos espectadores, a Verônica Mendrona está acompanhando. Grande Verônica. Beijo, Verônica. E ela manda mensagem: respeito a opinião do Rogério, mas os deputados da região não estão lá para fazer emenda. Essa não é a função principal do mandato, e sim para interferir no processo, como o Samuel tem feito. Já o Vangerlan Belarmino da Silva, ele sugere e pergunta, na verdade, por que não aproveitar a usina da Prodesan para transformá-la em uma usina para receber o lixo das 9 cidades da região? Usina de lixo, é isso? Olha, Verônica, primeiro a Verônica, um grande abraço para a Verônica, uma grande amiga, um excelente profissional, conheço aí vou entregar a idade, hein, Verônica? Há mais de 10 anos a gente trabalha aí, os dados importantes aí do escritório, do Rodolfo, enfim. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que os deputados, não é a primeira vez que os deputados se unem. Por exemplo, quando foi a questão do Pacto 50 Bi, em que veio até a presidente Dilma anunciar o túnel Santos-São Vicente, que depois ela mesma cortou o programa, mas assim, foi um movimento dos deputados que se juntaram com os prefeitos dos 9 municípios e foram a Brasília e conseguiram, na época, com o governo federal, um grande projeto para a região como um todo. Então, seria o BRT, que viria de Peruíbe a Praia Grande, depois o VLT, e aí teria o túnel Santos-São Vicente, enfim, depois também um sistema viário para o Guarujá, para Bertioga. Enfim, então eu vejo, sim, uma possibilidade dos deputados. No caso do Samuel, a gente tem que elogiar, e aliás o Samuel é daquela região e faz um grande trabalho. Ele conseguiu especificamente para um hospital do município do qual ele tem a base, né? E que é importante regionalmente. E os nossos deputados trabalharam por um sistema de saúde da Baixada Santista, e que é muito mais caro e muito mais complexo. Então, eu vejo, sim, uma força. E quando a gente vai para Brasília, ou vai ao governo do Estado, a gente conta muito com a ajuda, principalmente em Brasília, dos nossos deputados federais. Estão sempre nos atendendo, nos recebendo, nos abrindo portas dos ministérios para os secretários municipais da Prefeitura de Santos. E eu vejo também de outros municípios, outros prefeitos, em que os nossos deputados têm feito, sim, esse papel importante. No dia a dia, a gente vê isso. Isso, às vezes, não aparece, mas a gente tem que fazer justiça. Todos os deputados da região sempre trabalharam muito, e até deputados que não são da região.
E os deputados estaduais, a mesma coisa, sempre visitando os municípios, a gente recebe sempre os nossos deputados, nossos representantes da região, sempre preocupados, interessados nos projetos e de que maneira pode ajudar, e eles têm trabalhado sim. Às vezes as pessoas acham que o Legislativo é só naquelas sessões, naquelas audiências, não, o Legislativo ele trabalha continuamente, abrindo esses espaços. E no caso do telespectador, da usina, eu não sei, eu acredito que a área ali daquele terreno não seja suficiente. Eu não entendi bem se é uma usina de transformação de lixo ou um aterro sanitário. Mas, por exemplo, aterro sanitário ali não cabe, nem de Santos fará dos novos municípios. A usina de incineração, outro tipo de usina, primeiro é uma questão que não está resolvida metropolitanamente. Tem questões ambientais, tem questões políticas envolvidas, e isso não está solucionado, se for usina de transformação do lixo. E eu também não sei, tecnicamente, aí não sei dizer se ali naquela área, naquele espaço, que não é tão grande assim, caberia uma usina desse tipo. Não sei dizer, enfim, não sei se ele fala sobre aterro sanitário ou usina de transformação do lixo. Secretário, vamos sair da água e vamos para o vinho? Vamos falar de coisas comezinhas, de coisas do dia a dia. O prefeito prometeu para a segunda quinzena de julho a regularização da lei sobre os aplicativos de transporte. Julho termina esta semana. Como é que está esse projeto? O que está sendo... Por exemplo, Uber, Cabify... Uber, Cabify, 99 Pop... Blá, 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 que é um que eu descobri blá, que blá, existe. blá tem também, é? Blá, blá, blá. Não conhecia, não. Então, como é que está essa questão? O importante é fazer um regramento bem feito. Fazer por fazer é besteira. São Paulo teve aí há um tempo atrás, com o prefeito Haddad, já teve que ser refeito, é difícil, há uma grande complicação e é engraçado. Até você também tem raízes aí portuguesas. No momento que havia aí essa briga do Uber aqui em Santos, eu tive a oportunidade de viajar com meu pai, que é português, e estive lá em Lisboa e estava tendo a greve dos taxistas por conta do Uber. Então é um problema mundial e que não chegou ainda a um consenso, né? Existem várias cidades aí brasileiras querendo a regulamentação, mas com muita dificuldade. O sindicato dos taxistas quer que regulamente o Uber, mas quer que regulamente do jeito que o sindicato dos taxistas quer que regulamente. E a questão dos outros Uber e outros aplicativos quer que regulamente de outra forma. Porque, na verdade, a gente está comparando coisas diferentes. O táxi é um transporte público individual. Ele é regrado pelo município. As placas, a seção, o oferecimento. E os aplicativos, que não são aplicativos, são empresas, muitas delas, a maioria delas multinacionais que usam aplicativos, mas é transporte privado individual. Então, um é público individual, o outro é privado. Então, é difícil você juntar as duas coisas. Então, é essa grande dificuldade que o número complexo de leis deixa tudo muito confuso e vai para a ação judicial. Então, às vezes, você quer regulamentar por uma lei municipal, mas a lei maior federal esbarra. Então, há no Congresso, aí, eu acho que já passou pela Câmara dos Deputados, para aprovar a regulamentação das empresas que usam aplicativos para transporte, e isso não aconteceu. Seria o melhor dos mundos, porque aí você tem uma lei federal e todo mundo segue. Às vezes, uma lei municipal que você tenta implantar esbarra numa lei maior. E tem tanta lei no Brasil, conflitante uma com a outra, que as coisas não andam muito por conta disso, que você não consegue fazer um regramento específico. O Rogério, meu xará, que é o presidente da CT, esteve em São Paulo, verificou o que está sendo feito com o município de São Paulo. Ainda muita complicação, porque o município de São Paulo, por exemplo, quer restringir que a placa desses transportes por aplicativos sejam apenas carros com placa de São Paulo. E aí os motoristas desses aplicativos, dessas empresas que usam aplicativos, reclamam, mas se eu vou para Guarulhos, se eu vou para Diadema, eu não posso trazer alguém de volta? A lei municipal diz não. Porém, a lei federal diz que sim. Então, como é que você consegue regrar? Os interesses são conflitantes. Está muito difícil. Não é falta de vontade, é assim. Não adianta você fazer uma coisa inócua, que não vai funcionar. Eu vou lá, regulamento, tem uma lei superior. Como hoje, o Tribunal de Justiça aí mexeu
com uma decisão do governo federal de aumentar os impostos. Veio o judiciário e interferiu numa ação do executivo. Isso é muito comum acontecer, então não adianta. Ou você trabalha incansavelmente até achar a solução, e essa solução não foi encontrada ainda em nenhum país do mundo, alguns países como a Alemanha proíbem determinantemente o uso de aplicativos. Quem estiver dirigindo com o aplicativo tem o carro confiscado e o usuário, a população, é multada gravemente. Então, Uber na Alemanha é proibido. É um exemplo. Muito bem. Quem sabe seja um caminho também, né? Vamos encerrando aqui o ponto de vista. Rogério, obrigado pela participação conosco. Até Eu que agradeço aí a atenção de todos, da bancada, do telespectador, e procurando sempre contribuir, esclarecer coisas que às vezes a população não tem conhecimento, aprofundar a discussão. E acho o papel importante de programas de debate, seja na TV, no rádio, acho que é fundamental, acho que a população brasileira, santista, ela precisa criar um senso crítico, ouvir várias opiniões, divergências, analisar a informação. E hoje uma coisa importante, aí eu quero até homenagear a Arminda, né, como jornalista, a seriedade dos meios de comunicação com informações seguras e informações verdadeiras. Hoje, infelizmente, com a propagação das redes sociais, várias informações que não têm a menor credibilidade acabam entrando na vida das pessoas e levadas como verdadeiras. Então, mais do que nunca é importante programas como esses, mais do que nunca a imprensa, os órgãos de imprensa são fundamentais para a construção desse novo Brasil e dessa consciência da população brasileira. Muito bem. Obrigado, Rogério. Obrigado, Arminda. Quer responder ou não? Não, obrigada Parabéns, mais uma vez. pela atuação à frente do Jornal Tribuna. Obrigada. Obrigado, Arminda. Vai voltar aqui um espaço de tempo menor, temos certeza disso. Marcos Santana sempre conosco, a gente junto com você de segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, a nossa reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.